Chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens, do terceiro trimestre da CPAD em 2025, onde estamos trabalhando com vocês um texto escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho sobre o tema Liberdade em Cristo. Estamos estudando a epístola de Paulo aos Gálatas. Lição 9, que cai no dia 31 de agosto, vai abordar sobre o tema Filhos de Deus e descendência de Abraão. Você pode iniciar essa aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está aqui no texto principal. Gálatas capítulo 4, versículo 28. A segunda é o resumo da lição, vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza aqui no capítulo 4, versículos 21 ao 26. Leia esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. Vou ter o prazer em te receber nessas plataformas. É só você colocar Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa aula possa te edificar, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos observar a defesa do apóstolo Paulo em seu apostolado. Isso está presente no capítulo 3 e 4. Especialmente hoje nós vamos utilizar uma alegoria que o apóstolo Paulo utiliza em descrever Abraão, Sara e Agar na sua passagem bíblica que ele escreveu para os irmãos. Mas antes de entender todo esse contexto da aula de hoje, por favor, já vou começar com essa pergunta para você. Você prefere estudar o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Deixa aqui no comentário pra gente o que você prefere estudar. A gente vai entender isso à luz da palavra. O apóstolo Paulo não apenas reafirma a superioridade da graça diante da lei, mas ele faz questão de demonstrar a justificação da liberdade em Jesus como fruto dessa promessa que era muito maior do que uma espécie de legalismo religioso que estava sendo compartilhado no seu tempo. Paulo trata sobre isso em Gálatas capítulo 3, versículo 12. Pega esse versículo aí para você ler junto com os teus alunos, tá? E ele fala que aquelas pessoas que retrocediam para a prática da lei, a lei que apontava para Jesus, mas se você voltasse para as práticas antigas, você então infelizmente estava debaixo de maldição. Então Paulo começa agora a descrever a partir de Gálatas 3:10 exatamente a bênção que nós recebemos como herança de Abraão, e por causa disso nós nos tornamos filhos por adoção. Aí você tem Gálatas 3:6, você tem Gênesis 15:6 que vai confirmar tudo isso que eu estou falando. A metáfora que Paulo vai utilizar, Paulo utiliza o filho Ismael, nascido segundo a carne, e Paulo utiliza o Isaac, o filho nascido segundo a promessa, para demonstrar a diferença do sistema da lei e o sistema da graça de Deus, tá? Nós nos tornamos descendência espiritual, independente da nossa etnia, em Abraão. Nessa descendência espiritual, nós éramos escravos, agora somos livres da escravidão na pessoa de Jesus. Onde é que vai confirmar isso? Em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Essa exclusividade da graça de Deus, ela vai demonstrar agora que nós temos uma nova aliança. A expressão utilizada agora, exclusivamente da graça divina, ela é apresentada de duas formas, que contrapõem as duas alianças. Primeiro, a aliança no Monte Sinai, representada por Agar, e depois a aliança celestial, representada por Sara. Pega isso aqui. Dentro das Escrituras, os filhos de Agar simbolizam o sistema legalista da servidão. Mas os filhos de Sara representam, então, que no caso aqui é o Isaac, a descendência livre, a descendência herdeira das bênçãos. Gálatas capítulo 4, versículos 24 ao 26 vai confirmar isso.
Paulo também vai concluir, com base nas Escrituras, de forma muito clara, em demonstrar a promessa dos filhos de Deus, aqueles segundo a carne, que também experimentam dessa herança. Então, essa aplicação pastoral que o Paulo está trazendo aqui é uma aplicação que demonstra a nossa liberdade na pessoa de Jesus, conquistadas por Cristo no Calvário. Em Gálatas 5:1 você tem então essa explicação, que agora nós temos essa linhagem ligada através do Espírito Santo na pessoa de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3, capítulo 5, versículos 5 ao 6. Então, o argumento de Paulo é demonstrar que agora os gentios eram filhos de acordo com a promessa e não precisavam voltar para a antiga servidão. E é claro que eu espero muito poder ajudar você. Se você pode, compartilhe esse vídeo com alguém que também quer aprender sobre essa história através aqui da Escola Bíblica Dominical. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula com os versículos, com essa orientação que eu sempre dou para você, tudo mastigado, vai te ajudar muito a dinamizar as tuas aulas na escola dominical da sua igreja. Você vai encontrar também os slides que são muito dinâmicos, resumidos, bonitos, tá? Para te ajudar. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo, em um link abaixo, classe dos jovens. Você pode clicar, conhecer como funciona. Você pode acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Fica à vontade para conhecer a nossa proposta, que é uma assinatura trimestral. O primeiro subtópico, então, o primeiro ponto, então, vai trabalhar sobre o que a lei diz. No primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem que está em Gálatas 4:21, tá? Para seguir a lei, ao menos precisamos lê-la. E o primeiro subtópico vai abordar sobre Paulo, que trata agora de forma muito interessante, que ele se vale da história para explicar essa ação da graça de Deus. Agora eu quero explicar para você por que Paulo utiliza a história para explicar essa ação da graça. Você pega então Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, digo que, entanto o herdeiro é menor, em nada é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Sabe qual a aplicação pedagógica que Paulo está utilizando aqui? Ele está utilizando a palavra herdeiro para explicar de forma muito clara a respeito da herança, da posse dessa graça, independente da idade. Paulo vai representar aqui o período da lei mosaica e vai destacar também essa liberdade em Cristo vista agora sobre uma tutela da graça de Deus, que é contrária a essa perspectiva da servidão. Nessa declaração também você vai perceber que o versículo faz questão de dizer sobre tutores e curadores até mesmo em um tempo determinado pelo Pai. Gálatas 4:2 confirma isso aí. Você percebe que a lei, nesse sentido, se tornou uma pedagoga para apontar para a graça de Deus na pessoa de Jesus. Gálatas 3:24 vai confirmar isso, como nós já estudamos na aula passada. A ênfase paulina aqui vai recair sobre essa ideia da espiritualidade, da liberdade proporcionada agora pela fé em Cristo. O herdeiro é herdeiro de tudo, e olha para o que a palavra diz, essa ideia da justificação e da nossa filiação divina. Gálatas 3:26, Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17. Na palavra também a gente vai perceber que essa liberdade cristã, ela não é licença para você agir de forma muito clara na visão de ir para o pecado, não, mas é entender a vontade de Deus agora sobre nós. Gálatas capítulo 5, versículos 13 ao 16 vai trazer essa perspectiva. Paulo também demonstra essa ideia de observar a palavra, de entender essa liberdade em Cristo. Essa imagem aqui em demonstrar que o herdeiro, ele é um ato pastoral aqui, o herdeiro ele se torna um ato pastoral em demonstrar que Cristo agora ele alcança todos aqueles que também se tornam heranças em Abraão e experimentam parte dessa promessa. Gálatas 3:29 fala sobre isso. Gálatas 4:28 vai falar sobre isso também. Você pode pegar agora a lição. Eu estou aqui com a minha lição em mãos.
abrir na página 67 junto com os teus alunos e, para quebrar o gelo, fazer a pergunta número 1, dando oportunidade para a participação dos teus alunos. Geralmente você vai dar aí 5 minutos para fazer isso. E avança então para o segundo subtópico, que trabalha agora sobre o seguinte argumento: o significado de ser escravo. Já no segundo subtópico, o que percebemos? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Paulo ele afirma que, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama em nós agora, Abba Pai, demonstrando essa ação da transformação. Inclusive, eu estudei isso com vocês na aula passada. O que Paulo vai fazer agora? Ele vai explicar a evidência da graça de Deus em demonstrar no nosso coração que nós agora somos filhos em identidade em Cristo. Um novo coração em Jesus, confirmando Jeremias 17:10. Nesse núcleo também nós vamos entender que a partir da luz do Espírito Santo, nós agora temos esse caráter de identidade na pessoa de Jesus. Nós podemos clamar Abba Pai. Em Gálatas 4:7 diz o seguinte, Paulo vai destacar, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo herdeiro também de Deus. Ele está explicando aqui para os irmãos que não deveriam voltar para a prática da antiga aliança, seguir a lei, mas agora deveriam servir a Cristo, servir ao Senhor. Isso vai refletir em diversas coisas, por exemplo, a questão da servidão da lei mosaica, Gálatas 3, 23 ao 25, vai falar sobre a carne, Romanos capítulo 6, 16 ao 20, vai falar sobre o mundo em Gálatas 4, 3, e vai falar também sobre a questão do pecado. Isso vai se confirmar em outra passagem que é João 8:34. Nós éramos escravos dessas coisas, mas agora em Cristo nós temos a liberdade por intermédio da graça para a nova vida agora. Então Paulo está trazendo exatamente que nós somos herdeiros de Deus. Nós experimentamos essa graça do Senhor e temos essa dignidade agora de sermos herdeiros de Cristo a partir dessa salvação. Te pergunto, você se sente herdeiro de Jesus? Você se sente filho, filha de Deus? Se você pode, comenta aqui. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre a busca pela liberdade. Já no terceiro subtópico, nós vamos perceber o apóstolo Paulo utilizando o exemplo de Abraão como base teológica para demonstrar nossa filiação em Cristo, estando alicerçada nessa descendência, que não é uma descendência física, mas uma descendência agora mediante a fé. Onde é que se confirma? Nós temos aqui, Gálatas 3, do 6 ao 7. Olha o que Paulo explica. Assim como Abraão creu em Deus, isso não lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que são da fé e que são filhos de Abraão. Então, Paulo está explicando para os irmãos agora da Galácia que eles também foram alcançados por essa promessa. Gálatas 4, 6 vai configurar aqui especialmente a ação do Espírito Santo em nós, confirmando essa promessa. Então, portanto, a chave hermenêutica que Paulo está utilizando é a pessoa de Abraão e demonstrando agora que nós temos essa linhagem, não natural, mas uma linhagem pela justificação mediante a fé, como filhos de Abraão que foram alcançados pela graça. Gálatas 3, 29 confirma isso. Romanos 4, 11, 13 e 16 vai falar sobre isso. Então, nesse contexto de Gálatas 4, 6, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então, nosso coração também confirma exatamente essa ação do Espírito Santo em nós, que nos torna agora filhos de Deus, sendo o exemplo da promessa, sendo alcançado semelhante a Isaac. Esse símbolo, então, demonstra essa graça de Deus agora que nos reveste, que nos traz essa oportunidade de sermos filhos e filhas de Deus. Agora você pode pegar a lição junto com os teus alunos, página 67. Estou com a minha aqui na mão. E você vai ler a pergunta 2 em sala de aula, tá? E eu também tenho uma pergunta para você. Você se sente vivendo como livre? Ainda que esteja preso por algo pesado, comenta aqui, tá? Você se sente vivendo como um servo livre de Deus? Eu queria saber isso de você. Vamos agora para o nosso segundo ponto. No segundo ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre outro argumento. Filho da carne e filho da promessa.
Já no segundo ponto, leia uma passagem bíblica, Gálatas 4:22, e apresente agora a carne e seu filho. Agora, Gálatas 4:21. Paulo ele vai se dirigir de forma muito clara para os filhos da carne. Ele descreve aqui que as pessoas que estão presas ainda na lei, nesse sentido teológico, estão então presas na carne ainda. E aí ele compara essas pessoas aos descendentes de Agar. Essas pessoas saíam de igrejas em igrejas na Galácia, combatendo a mensagem de Paulo. Paulo fala que, nascido segundo a carne, ele está se referindo à pessoa de Isaac, está se referindo à pessoa de Ismael, e o nascido ao Espírito está se referindo àqueles que se tornam agora descendentes de Abraão, como Isaac, pela promessa, tá? E você confirma isso aonde? Gálatas 4:22 e 23. Então, Paulo vai traçar isso aqui em demonstrar que aquele que está preso ainda nas obras da lei é nascido ainda na carne, não entendeu a promessa de Deus e fica nessa observância legalista. Filipenses 3:3 ele confirma isso depois. Então, Paulo está tratando o nascimento de Ismael como algo que é demonstrado na incredulidade, ou seja, as pessoas que ainda estão incrédulas da graça de Deus e passam a estabelecer agora princípios legalistas para a salvação. Em Gálatas 5:1, Paulo fala sobre a liberdade agora em Cristo, tá? E nós não podemos renunciar a essa liberdade em Jesus. Paulo fala sobre essa promessa que devemos buscar como herdeiro e viver essa promessa mediante a graça. E aqui também eu tenho uma pergunta para você. Na realidade, para você pensar comigo. Isaac, ele nasceu da promessa, e você será que acredita que Deus cumpre as suas promessas? Deus ele continua cumprindo a sua promessa? Eu sou fruto de promessa. E você? Vamos caminhar para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre a promessa e seu filho. Agora nós vamos pegar Gálatas 4:28. Olha o que Paulo vai começar a trazer. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Paulo está trazendo agora em dizer que nós somos filhos da promessa. Nossa filiação em Abraão agora, pela fé, ela se dá por esse instrumento agora. E não é somente uma visão do segmento das leis mosaicas, mas nós podemos observar que as bênçãos abraâmicas recaem sobre aqueles que são filhos dessa promessa. Então, Paulo vai explicar que a nossa descendência é uma descendência legal também. Nós fomos alcançados por Jesus, então não há necessidade de guardar essa lei. A promessa, portanto, ela vai transcender a lei. Gálatas capítulo 7, versículos 3, versículos 17 a 18. Paulo vai demonstrar que em Cristo agora nós temos essa promessa e nela agora nós nos tornamos filhos dessa promessa. Gálatas capítulo 4, versículo 26 também, Paulo fala sobre essa promessa espiritual sobre nós. Então, se nós voltássemos para a antiga lei, para a antiga prática da antiga aliança, estávamos voltando para a escravidão. E era isso que estava acontecendo naquele contexto. As pessoas estavam voltando para a antiga prática. Paulo vai condenar isso. E o argumento paulino em dizer que nós temos a promessa agora da nova aliança na pessoa de Jesus. Você crê nessa promessa? Eu espero que sim. Vamos então para a página 67. Pega aí a tua lição, página 67, e leia lá a pergunta 3 para os teus alunos. Nesse momento você pode dar uma oportunidade de 5 minutos para eles participarem junto com vocês sobre esse assunto. Vamos para o terceiro subtópico, que trata sobre outro argumento, o escravo que persegue o livre. Agora você vai pegar Gálatas 4:29. Paulo faz questão de dizer que aqueles que se comportavam como nascidos da carne, no caso aqui os simbolizados por Ismael, perseguiam aqueles que eram livres, os cristãos que aceitaram a Jesus pela fé, que eram simbolizados por Isaac. E ele faz essa referência a partir da leitura de Gênesis 21, versículo 9. Essa zombaria de perseguir, nesse sentido que Paulo está explicando. Então ele volta lá atrás para trazer aquele exemplo em dizer que os legalistas eles fazem a mesma coisa. Eles começam a perseguir aquele que é livre, aquele que nasceu agora de novo, começam a impor algumas situações. E essa zombaria não vem da ação do Espírito. João capítulo 15, versículo 19, dá um fundamento aqui.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vai te dar fundamento aqui também. Então, Paulo vai falar sobre essa justiça, vai falar sobre essa graça de Deus mediante a fé, vai combater os judaizantes que se levantavam contra a suficiência da graça. Em Gálatas 5,11 você tem isso, em Gálatas 6,12 você tem isso. Ele fala sobre o Filho segundo a carne, presente na própria questão da religiosidade, presente nessa visão agora de impor princípios para a salvação. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Então, a oposição sendo demonstrada aqui é a oposição para aqueles que estão libertos em Jesus pelo plano divino da salvação. Portanto, Paulo agora ele vai trazer essa ideia que aqueles verdadeiros servos de Deus enfrentavam essa oposição porque eram guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14 e Gálatas 5, 16. Você já se sentiu criticado por tua liberdade espiritual? Você já se sentiu criticado assim? Às vezes você pode ter enfrentado isso por causa da tua religiosidade em Jesus. Vamos caminhar agora para o nosso terceiro e último ponto da aula, que trabalha sobre a solução para esse conflito. Chegamos então no terceiro ponto. Leia uma passagem bíblica que trabalha em Gálatas 4, 24, sobre os filhos da servidão, e vá para o primeiro subtópico que trata sobre outro sentido aqui, ó. Lança fora a escrava e seu filho. Gálatas 4:30 agora. Você vai perceber Paulo utilizando a referência bíblica de Gênesis 21:10, onde ele toma o exemplo de Abraão lançar fora a escrava com seu filho, tá? Por causa do filho herdeiro. E à luz da escritura, você vai perceber que Paulo está voltando lá atrás para demonstrar esse embate teológico, em demonstrar à luz da palavra sobre a questão da herança para aquele e aquela que está agora em Jesus. Paulo vai demonstrar que o sistema ligado à carne, que é exemplificado por Ismael aqui, esse sistema, ele estava agora prejudicando aqueles que estavam experimentando a verdadeira graça de Deus a partir da salvação. E diante disso, você percebe Paulo citando diversas passagens aqui, Romanos, ele combatendo isso, né, depois. Gálatas 3, 10 ao 12, você tem Romanos 11, versículo 6, ele fala que nós somos conduzidos agora pelo Espírito Santo, em Gálatas capítulo 4, versículos 28 e 29, Romanos 8, 14 ao 17. Esse argumento paulino, então, demonstra para a gente que estar servindo sobre a lei demonstra essa graça de Deus agora, que trabalha e opera em nós. Aqui nós aprendemos pela Escritura, de forma bem pessoal, que o Senhor nos ensina pela palavra que a salvação é conduzida para todos. Romanos 11:32, olha o que está escrito aí. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de que todos, de forma muito clara, fossem alcançados pela misericórdia. Então, tanto os filhos da carne como nós, filhos da promessa, estávamos debaixo da desobediência, mas fomos alcançados pela misericórdia agora em Jesus. E aqueles que quisessem permanecer na desobediência, ou seja, na carne, seriam então conduzidos por causa dessa escravidão. Agora você vai para a pergunta 4, página 67, aí junto com os teus alunos. Leia a pergunta 4 em sala de aula junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos caminhando para o nosso segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha agora que nós somos filhos da livre. Gálatas 4:31 agora, você vai perceber que a argumentação final que Paulo está trabalhando agora, ele demonstra que assim, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da livre. Simbolizando agora que nós temos essa expressão em Jesus. Ele utiliza essa palavra indicando o sentido agora de descrever que nós somos regenerados pelo Espírito, Gálatas 4:6. Essa conclusão demonstra então que nós somos, segundo a promessa, Gálatas 4:28. Nós somos libertos da escravidão da lei, Gálatas 4:9. Ele fala agora que o sistema legalista ele já está defasado, mas ele demonstra de forma muito especial a promessa de sermos livres em Jesus, Gálatas 3:29. Então, ao final, Paulo vai trabalhando aqui de forma muito pessoal que essa exortação pastoral que ele traz é que o evangelho ele vai se fundamentar
na pessoa de Jesus e não no sistema legalista. Então ele trabalha isso comparando nós como cristãos na pessoa de Isaac, filho da promessa, livres desse jugo. Gálatas 5:1. Para fechar a aula, eu espero estar te ajudando. Se você está gostando da aula, deixa teu comentário aqui. Vamos agora para o terceiro subtópico do terceiro ponto, que trabalha agora sobre outro argumento. Não tornem a ser escravizados. Terceiro e último subtópico está lá no capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais ao novo jugo da escravidão. Paulo vai articular a defesa do evangelho aqui. Isso aqui é evangelho puro. A liberdade espiritual aqui é demonstrada pela justificação, pela ação regeneradora do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 3, versículos 2 ao 3, capítulo 5, versículo 5 também. Ele fala sobre o jugo da escravidão. Paulo adverte os Gálatas à rejeição da lei e demonstra de forma muito clara a ação de voltar para isso como ação escravitória. Então havia uma necessidade de ter um cuidado a respeito disso. Então a nossa verdadeira fé se manifesta pela graça de Deus. Nós devemos nos submeter no sacrifício de Jesus, na filiação gratuita e entender que esse sacrifício de Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Fechando a lição, estamos então na página 67. Você vai ler a pergunta 5 junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical aí da sua igreja. E se essa lição te ajudou, se te edificou, por favor, tá? O que mais te chamou a atenção na aula de hoje? Se você pode, comenta nesse vídeo aqui também para nos ajudar em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto do pastor Alexandre Coelho, A Liberdade em Cristo, um material sensacional para a sua edificação, editora CPAD, O Fruto do Espírito, a Plenitude de Cristo na Vida do Crente, um material muito bom. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você encontra no site da editora CPAD. Indico para vocês também, esses textos são ricos para o teu crescimento. Vou indicar 2 revistas. A primeira é o Ensinador Cristão, que pode te ajudar, da editora CPAD nesse trimestre. Te indico também a revista Obreiro Aprovado, que é muito boa. Traz aí explicações muito legais para o teu crescimento. Eu te aguardo por aqui na lição 10, onde nós vamos trabalhar sobre a liberdade que Cristo nos deu. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.